Saudações! Dando continuidade à nossa aula de saída de emergência escadas em geral, iremos falar agora sobre o dimensionamento dos degraus e dos patamares. Como já vimos, as escadas atingem seus objetivos de permitir o trânsito entre níveis diferentes dentro de uma edificação, de permitir a comunicação entre pavimentos diferentes através de uma sucessão de degraus. E os degraus são um conjunto de dois elementos, o elemento horizontal, chamado piso ou degrau propriamente dito, e o elemento vertical. O elemento vertical é o espelho do degrau. E o espelho do degrau liga diferentes pisos. O degrau é uma solução de custo-benefício. Perceba. O esforço despendido para vencer alturas é o dobro do esforço despendido para vencer distâncias horizontais. Isso de acordo com Blondel. Além disso, a nossa passada na escada não é de um degrau por vez. A nossa passada percorre 2 degraus, como os senhores podem observar na figura, considerando de baixo para cima degrau 1, 2 e 3. A passada, os senhores podem observar que a passada sai do degrau 1 e vai para o degrau 3, a passada com a perna esquerda. Sai do degrau 1 e vai para o degrau 3. Sendo assim, a gente percebe que 2 degraus são percorridos a cada passada. Além disso, Blondel também observou que a medida média da passada de um homem, de uma pessoa comum, gira entre 63 e 64 centímetros. A medida gira entre 63 e 64 centímetros. Como cada passada percorre 2 degraus, ou seja, 2 alturas e uma largura, cada passada na escada, os senhores percebem ao sair o pé esquerdo saindo do degrau 1 e indo direto para o degrau 3. Nesse caso, ele percorreu 2 alturas, 2 espelhos e uma largura. 2 alturas e uma largura. 2H, H representando a altura e B representando a largura. 2 alturas e uma largura, 2H mais B. E Blondel disse que o esforço despendido para vencer alturas deve ser o mesmo despendido para vencer distâncias horizontais. Se a passada na distância horizontal, a passada média de entre 63 e 64 centímetros, para que o esforço fosse o mesmo, durante a subida, durante a distância vertical, a distância da passada deveria ser a mesma também. Sendo assim, ele disse que para que o degrau fique bem dimensionado, é preciso que 2 alturas mais uma largura esteja dentro da passada média do homem, passada média do indivíduo. Sendo assim, ele disse que a 2 alturas mais uma largura, 2 espelhos mais um piso, tem que ficar entre 63 e 64. Por isso, a fórmula de Blondel. Além disso, como o esforço para vencer alturas é o dobro do que para vencer distâncias horizontais, os senhores perceberão na aplicação da fórmula de que quando aumenta 1x na altura, tem que diminuir 2x no piso, 2x na distância horizontal, dado que o esforço para vencer alturas é o dobro para vencer
distâncias horizontais. Sendo assim, para que a escada fique confortável, conforme Blondel, e a absorção desta fórmula por nossas normas, está previsto atualmente, expressamente nas nossas normas, que o espelho do degrau, a altura do degrau, a parte vertical do degrau, deve possuir entre 16 e 18 centímetros, com tolerância de meio centímetro. E, como já foi falado, a largura deve ser dimensionada pela forma. Tanto a altura já foi dada e a largura deve ser dimensionada pela forma. 63 menor igual 2H mais B, que é menor igual a 64 centímetros. Sendo assim, 2H mais B tem que ficar entre 63 e 64 centímetros. Duas alturas mais uma largura tem que ficar entre 63 e 64 centímetros, que é a largura média da passada de um indivíduo médio, adulto. Além disso, Blondel também disse que o nosso cérebro é capaz de memorizar a altura da escada logo no primeiro degrau. Sendo assim, se as alturas dos degraus fossem diferentes, poderia ocorrer a possibilidade de acidentes. Sendo assim, ele disse que, no mesmo lanço, as alturas e larguras dos degraus devem ser iguais. As alturas e larguras dos degraus devem ser exatamente iguais quando estamos nos referindo ao mesmo lanço de escada, para que, como o nosso cérebro memoriza a altura e a largura da escada já no primeiro degrau, se essas alturas fossem diferentes, poderia ocorrer acidentes, tropeços, quedas. Dessa forma, por nossa IT, pela IT do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, as alturas e larguras devem ser iguais para o mesmo lanço de escada. Lembrando que em um mesmo lanço, os degraus devem ter larguras e alturas iguais. Entretanto, há uma pequena flexibilização na escada. E a nossa IT diz que em lanços sucessivos de uma mesma escada, admite-se que haja uma diferença entre as alturas dos degraus de cada lanço, sendo que no lanço a altura dos degraus tem que ser iguais, mas em lanços sucessivos da mesma escada, admite-se que a altura dos degraus dos lanços sucessivos seja até meio centímetro diferente. Ainda sobre os degraus, é importante falar que o balanço da quina do degrau, como pode ser observado na figura, o balanço da quina do degrau sobre o imediatamente superior, a projeção da quina do degrau sobre o degrau inferior, não pode ser maior que 1,5 cm, conforme os senhores podem observar na figura, quando o balanço dos degraus for em quina. Já quando tiver bossel, da mesma forma, o bossel não pode se projetar além do degrau, além de 1,5 cm, sobre o degrau imediatamente inferior. Bossel é, como os senhores podem ver na figura, essa borda saliente do degrau sobre o espelho. Patamares. Antes de falar sobre patamares, temos que saber exatamente o que é lanço ou lance de uma escada. Já falamos anteriormente algumas vezes, mas precisamos deixar claro. E
lance ou lanço de uma escada é simples. O lanço é uma sucessão de degraus entre dois planos a vencer, ou entre um plano e um patamar, ou entre dois patamares. Então, uma sucessão de degraus entre dois planos, uma sucessão de degraus contínua entre os planos, ou entre patamares, ou entre um plano e um patamar, é chamado lanço ou lance de escada. De acordo com a IT11, o lanço máximo de escada entre dois patamares consecutivos tem que ser de 3,70 metros de altura. Ou seja, não pode haver um lanço de escada maior que 3,60 metros. Não pode haver uma escada com mais de 3,70 metros sem haver um patamar intermediário. Então, sem haver um patamar intermediário, a altura máxima da escada deve ser 3,70 metros. Além disso, se houver menos de 3 degraus entre patamares, estes degraus têm que ser sinalizados na sua borda e deve haver iluminação de aclaramento imediatamente acima deles. A NBR 977, que tratava sobre saída de emergência, vedava, na verdade ela ainda veda, uma escada com menos de 3 degraus. Para a NBR, nesse caso, deve-se fazer uma rampa. No caso de 1 ou 2 degraus, deve-se fazer uma rampa. Já a IT, do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, permite que haja a escada com menos de 3 degraus, desde que seja sinalizado, os degraus sejam sinalizados em sua borda e desde que haja iluminação de aclaramento imediatamente acima deles. Patamar, por sua vez, é este piso de maior largura entre os lanços diferentes da escada. Geralmente o patamar fica no meio do desnível do pé direito, com o objetivo de facilitar a subida ou descida, sendo um espaço de repouso temporário para o ocupante, para o transeunte. O patamar também pode ser definido como o piso de maior largura entre dois lanços consecutivos de uma mesma escada. O comprimento dos patamares deve ser dado pela seguinte fórmula: P igual 2H mais B vezes N mais B. 2H mais B vezes N mais B. Nesse caso, N é um número inteiro, 1, 2 ou 3. E essa fórmula dimensiona o comprimento do patamar, ou seja, ele nos dá a medida do patamar na direção do trânsito. Como já falado, N é um número inteiro, 1, 2 ou 3, quando se tratar de escada reta medida na direção do trânsito. Por que N é um número inteiro? Esse N vezes 2H mais B, para aquele que estiver mais ligado, já percebeu que 2H mais B é a largura da passada na escada. Vezes N. Então, N tem que ser 1, 2 ou 3, para que seja possível para a pessoa dar um passo completo no patamar. Ou um passo completo ou dois passos completos. De nada adiantaria N ser 1,5 ou N ser meio, senão esse comprimento ficaria reduzido e não daria para dar um passo completo. Sendo assim, N é um número inteiro para que seja possível dar passos completos. E além disso, na fórmula soma-se B,
ou seja, para que dê o passo completo e mesmo assim tenha uma margem de segurança, tenha alguns centímetros de comprimento para servir como margem de segurança. Veja que nós podemos ver um patamar e um lanço em planta baixa. Então, está aqui a fórmula do comprimento do patamar, P igual 2H mais B vezes N mais B, onde N é um número inteiro, H é a altura e B é a largura do piso do degrau. Em relação à caixa de escada, esta é o elemento vertical arquitetônico que abriga a caixa de escada. Ou seja, o espaço arquitetônico, o espaço vertical na edificação em que a escada está, ele é chamado caixa de escada. Lembrando que as caixas de escadas não podem ser utilizadas como depósitos e também não podem possuir aberturas. O fato delas não poderem ser utilizadas como depósitos tem o objetivo de não permitir a colocação de materiais combustíveis dentro da caixa de escada e esses materiais combustíveis inflamem-se e preencham a caixa de escada com fumaça. Dessa forma, a saída da edificação estaria poluída, estaria prejudicada. Sendo assim, as caixas de escada não podem ser utilizadas como depósitos. Além disso, as caixas de escada não podem ter nenhum tipo de abertura. Isto também serve para que um incêndio no pavimento penetre por essas aberturas, a fumaça penetre por essas aberturas e preencha a caixa de escada. Então, com o intuito de preservar a caixa de escada de fumaça, ela não pode ser utilizada como depósito e também nela não pode haver nenhuma abertura que não seja as portas e janelas quando estas forem obrigatórias. Além disso, as caixas de escadas também não podem ser utilizadas como depósitos, pois geralmente as escadas estão dimensionadas conforme a população do maior pavimento, a largura está dimensionada conforme a população do maior pavimento, e essa largura não pode ser reduzida pela presença de obstáculos dentro da escada, dentro da caixa de escada. Nas escadas em edificações em construção, as escadas devem ser construídas concomitantemente com a edificação. Então, construiu 3 pavimentos de uma edificação que haverá 10 pavimentos, já constrói a escada para esses 3 pavimentos. Cada pavimento construído, a escada deve ser construída junto com ele. Não é possível se construir 4 ou 5 pavimentos sem escada para depois construir a escada de uma vez só. Não. A escada deve ser construída de forma concomitantemente aos pavimentos da edificação. Isso para permitir a fácil evacuação, dado que se a edificação que está em construção não tiver escada, os trabalhadores não terão como sair daquela edificação de forma rápida, de forma segura. Então, precisa que seja construída a escada e a edificação, os pavimentos da edificação precisam ser construídos concomitantemente para permitir a fácil evacuação e também para permitir o acesso dos bombeiros para um eventual combate a incêndio ou um eventual resgate. Finalizando a primeira parte sobre as disposições gerais da escada, lembrem-se, vidas são salvas na fase do projeto. Muito obrigado. Vidas alheias e riqueza salvar.